meu nome é Gabriel Lucena e a gente está aqui para mais uma aula do projeto T21 e hoje a gente vai falar de movimento harmônico simples, mais conhecido como MHS. Primeiro vamos falar dos tipos de oscilações. Existe as oscilações livres, que é o próprio MHS, que são aquelas oscilações que não tem nenhuma força externa agindo no sistema, ou seja, não tem nenhuma força realizando o trabalho sobre o sistema, portanto a energia se conserva. Existem as oscilações amortecidas, que são aquelas que existem forças externas agindo no sistema, realizando o trabalho para que ele volte para a posição de equilíbrio, ou seja, para que ele pare. Por exemplo, as forças de atrito, resistências do ar. E também existem as oscilações forçadas, que são aquelas em que há força externa agindo no sistema e realizando o trabalho no sistema a favor do movimento. Vamos falar agora da equação característica de um MHS. Vamos resolver isso de duas formas. Primeiro, análise das forças. As únicas forças que agem no sistema é a força peso do bloco e a força normal, que se equilibram, e também há uma força elástica para cá. Como ela é uma força restauradora, ela recebe um sinal de menos. E, portanto, ela é a força resultante. Logo, temos que aceleração, dividindo tudo pela massa. Dividindo tudo pela massa, nós vamos ficar com a seguinte equação. Que é a equação característica de um movimento harmônico simples. Agora vamos fazer a análise pela energia do sistema. Pegando uma parte arbitrária do movimento, o bloquinho terá uma velocidade v para cá e vai ter a força agindo no sistema. Portanto, a energia total do sistema é a energia potencial mais energia cinética. Logo, a energia potencial é 1/2 de K vezes x ao quadrado, onde x é o deslocamento da mola em relação à posição de equilíbrio, e a energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. Vamos usar a notação de que v é igual a derivada de x em relação a t, e a gente vai representar isso por x ponto. Então agora a gente vai falar um pouco de equações. A equação que define a posição em função do tempo é dada por a cosseno de ômega t mais φ0, onde a é a amplitude do movimento, o ômega é a frequência de oscilações, que é ômega 2π sobre t, que é igual a 2πf. E o φ0 é a condição inicial, de onde ele começou. Então aqui a gente tem o gráfico do movimento, e o movimento começa da amplitude positiva e vai até a posição de equilíbrio, passa pela negativa e assume a função cosseno, oscilando dessa forma. O φ0 dela é 0. E quando ela começa da própria origem, indo para a amplitude negativa, o φ0 é π sobre 2. Eu vou fazer uma leve demonstração de como determinar esse φ0.
Uma analogia ao movimento circular. Aqui a gente tem a amplitude positiva e aqui a negativa. Tá. Quando o objeto começa na origem, bem aqui, e vai para a amplitude negativa. Ou seja, o φ0 dela é 90 graus, π sobre 2. E quando ele começa da amplitude positiva, indo para negativa, primeiro para a origem, né? O φ0 dela é 0 graus, ou seja, zero. Bom, agora falando da velocidade em função do tempo. Ela pode ser obtida derivando aquela equação antiga. Ou seja, derivada do cosseno menos o seno. E você também multiplica pela derivada da de dentro, que é a regra da cadeia. Que fica só o ômega. E você acha isso aqui. Aí, analisando essa equação, você tem que o módulo da velocidade máxima é dado por ômega A. Porque o valor máximo que o seno atinge é 1. Analisando o gráfico agora, nós podemos obter as condições iniciais de cada oscilação. Ou seja, você pode obter fazendo a mesma analogia ao movimento circular feito para o da posição. Aí você vai achar que o φ0 do gráfico vermelho é 0 e que o φ0 do gráfico preto é π sobre 2. Agora falar da aceleração. A aceleração em função do tempo é obtida da mesma forma que a velocidade. Basta derivar a velocidade e você encontrará isso. Ou seja, a derivada do seno é o cosseno e você multiplica pela de dentro, que é a regra da cadeia. Fica menos ômega ao quadrado A, cosseno de ômega t mais φ0. Aí, analisando o gráfico novamente, nós temos que o φ0 da oscilação vermelha é 0 e o φ0 da oscilação preta é π sobre 2. Agora vamos olhar um gráfico bem legal, que é este aqui, da energia total do sistema em função da posição. Nós temos aqui que a parábola feita de preto representa a energia potencial e a parábola feita de vermelho representa a energia cinética do sistema. Ou seja, nós temos aqui, nós podemos fazer várias análises legais nesse gráfico. Por exemplo, quando a energia potencial é 0, a energia cinética é máxima. E quando a energia cinética é 0, a potencial é máxima. Isso ocorre nos pontos de mínimo e máximo, que são as amplitudes. Ou seja, quando está na amplitude, a energia potencial é máxima e a cinética é 0. Agora eu vou fazer duas questões para mostrar para vocês tudo que a gente aprendeu aqui. Primeiro, essa questão aqui. O enunciado dela é o seguinte. Uma caixa de massa M, que é essa caixa aqui, encontra-se na horizontal. O coeficiente de atrito entre a caixa e a mesa esse traço azul, é μ. No interior da caixa existe um corpo que pode se mover no fundo dela. O corpo é preso por uma mola de constante elástica K e tem massa mzinho. Qual é a amplitude máxima das oscilações do corpo para que a caixa permaneça em repouso? Tudo bem. Para que a caixa permaneça em repouso, a amplitude máxima vai ser quando essa força de elástica for exatamente igual à força de atrito, né? Então a gente vai ter aqui um exemplo parecido com isso aqui, ó. A mola está comprimida ou esticada, um X, e tipo, ela está empurrando a caixa para cá, assim. Na caixa vai ter as seguintes forças. Vai ter a força elástica e vai ter a força de atrito aqui. Nesse caso, para equilibrar, uma tem que ser igual à outra, né?
Então a força elástica, que é dada por Kx, é igual a força de atrito, que é dada por μ vezes A normal, que é a força de atrito máxima, na verdade, né? μ vezes A normal dessa caixa aqui. Da caixa de massa emissão, no caso. Agora, para determinar a normal dessa caixa, basta colocar as forças na caixa grande. Tem a força peso, no caso as forças no eixo Y, né? Tem a força peso da caixa, que é igual a emissão G. Tem a normal, normal 1, que é a normal que o chão, ou no caso a mesa, né, aplica no bloco, na caixa grande. Tem tem a normal aqui para baixo, que é importante não se esquecer dela, que é dessa massa Mzinho aqui, que ela faz para baixo aqui, e tem uma contrária a ela, a normal dela aqui, que no caso, essa normal, normal 2, ó, na caixa pequenininha, também vai ter a normal para cá, né, como reação. E vai ter o peso do bloquinho, que é Mzinho G. E como ele está em equilíbrio no eixo Y, N2 é igual a Mzinho G. Então, a gente tem que essa caixa também está em equilíbrio no eixo Y. Então, N1 igual a N2 mais Mg. Então, a gente tem que N1 é N2 que no caso é Mg mais Mg. Aí deixando G em evidência, fica G que multiplica a soma das massas. Aí no caso, esse X aqui, ó, vai ser a amplitude máxima, que vai ser o X quando a força elástica é máxima, que vai equilibrar a força de atrito máxima. Portanto, igualando aqui, essa normal aqui, lembrando que é a normal 1, Kx igual a μ vezes normal 1, que no caso é isso aqui. Então a gente tem que X, que é a amplitude máxima, igual a μ vezes G, Mzinho mais Mzão, dividido por K. E acabamos a primeira questão. Aqui a gente vai fazer a segunda questão. A gente vai achar o período de um pêndulo simples. Né? Bem aqui, a gente tem um pêndulo simples em meio do seu movimento harmônico simples. E esse θ aqui é um valor de θ bem pequeno. Aqui a gente tem a força peso. E aqui a gente tem a força tração, que não vai nos interessar. Aí, para decompor as forças, na verdade é o peso na direção do movimento, esse ângulo bem aqui vai ser um ângulo θ. Portanto, a componente do peso nessa direção é P vezes seno θ. Então a gente tem que P seno θ é M vezes A. Só que essa aceleração aqui é a aceleração tangencial, que é a aceleração angular vezes o raio. No caso, vezes L, né? Só lembrando que essa força aqui é uma força restauradora, portanto, ela pede um sinal de menos. Aí nós vamos ter que menos mg seno θ igual a m vezes A, que nesse caso é isso aqui, vezes L. Novamente, nós vamos tomar uma notação. Alfa, que é a aceleração angular, nós vamos chamar de θ dois pontos, que é a derivada segunda do θ, que nos vai dar a aceleração angular, realmente.
Então nós vamos ter o seguinte, cortando as massas, nós vamos ter aqui aceleração mais G sobre L vezes seno de θ igual a zero. Mas ainda temos que fazer uma aproximação. Como isso aqui deveria ser um x, ou no caso um θ, nós temos que, para ângulos muito pequenos, que é o tipo de oscilações que estamos tratando aqui, nós temos que as seguintes aproximações. Seno de θ é aproximadamente igual a θ, que é aproximadamente igual a tangente de θ. E só por curiosidade, cosseno de θ é aproximadamente igual a 1. Logo, a gente pode reescrever a equação da seguinte maneira. Θ dois pontos mais G sobre L vezes θ igual a zero. Aí a gente tem uma equação característica do MHS. Aí nós temos que esse termo aqui, que acompanha o x, é sempre igual ao ômega do movimento. Na verdade, é ômega ao quadrado. O ômega ao quadrado é igual a G sobre L. Então, nós temos que ômega, que é 2π sobre t, igual a raiz e por fim nós temos que o período é dado por 2π raiz de L sobre G. E nós acabamos aqui nosso primeiro vídeo de MHS. Tchau!